de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Olá, sou a professora Cidinha e estou aqui para conversar com vocês a respeito de textos. Um texto não é um amontoado de palavras e isso eu tenho certeza que vocês já sabem. Um texto, para se formar, é necessário que as palavras se liguem de maneira coesa, tornando, no final, um texto coerente. Não bastam palavras, como já dissemos, é necessário que estas palavras se juntem, formando frases, as frases constituam períodos e os períodos constituam parágrafos. Um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos interligados significa um texto interessante, um texto claro, um texto objetivo. E é disso que nós estamos aqui nos propondo a falar. O que é um texto, afinal? Quais as qualidades de um texto? Quais os defeitos de um texto? Vamos pensar? Para um texto ser legal, ser interessante, é preciso que ele seja claro, que tenha, ou seja, clareza nas ideias, na exposição do pensamento. É preciso que ele seja conciso, que ele seja objetivo, elegante, coeso e coerente. Ah, meu Deus, mas como que eu vou conseguir clareza de ideias? Veja, primeiramente é preciso que conheçamos o assunto de que vamos falar. Não adianta eu querer falar sobre algo que eu não tenho domínio. Aí vai uma dica, gente. Leiam. Leiam muito. É com a leitura que nós conseguimos ampliar o nosso conhecimento sobre diversos assuntos. É com a leitura que nós acabamos por dominar muitos dos recursos gramaticais necessários na produção de um bom texto. É com a leitura também que ampliamos o nosso vocabulário. Então, antes de qualquer coisa, leia, conheça o assunto de que será falado, organize as suas ideias. E aí, então, coloque-as no papel. Tá, mas como ser objetivo? Gente, ser objetivo é ser claro, é ser conciso, é ter certeza do que você está falando. E para se ter certeza, é necessário conhecer o assunto. Use palavras enxutas,
palavras objetivas. Não enrole, não use excesso de palavras na expressão do seu pensamento. Diga o que tem de dizer de forma clara, de forma objetiva, de forma concisa, ok? E como ser elegante? Como obter elegância num texto? Use a sua linguagem, a linguagem que você domina, a linguagem clara, a linguagem expressiva. Não use clichês. Não diga nunca no final de um texto: a criança é o futuro da nação. Isso já se tornou uma frase feita, isso já se tornou algo desgastado. Não merecemos mais ouvir isso, mesmo sabendo que está nas mãos das nossas crianças o futuro da nossa pátria. Mas não use isso num texto. Não diga, olha, a inflação que há tempos era galopante, prejudicou tal e tal e tal pessoa. Não, inflação galopante também é um caso de clichê. Evite-o. A nível D, gente, nem pensar, tá? Mas vamos lá, continuando na nossa exposição de um bom texto. É preciso ter coesão, não é isso? E o que é coesão? Coesão é a ligação lógica que existe entre palavras, entre as orações, entre os períodos e entre os parágrafos. Esta ligação lógica constitui, no final, na unidade do texto. Coesão, elementos de coesão, poderíamos até imaginar como vitaminas tomadas diariamente. No final, você assegura a saúde perfeita, você assegura um texto claro, um texto objetivo, um texto coerente. Como conseguir uma coerência? O que tem a ver a coerência com a coesão? Veja, se conseguimos elaborar um texto de maneira clara, usando um vocabulário adequado, enxuto, próprio, se conseguimos ligar as nossas ideias, as nossas palavras, as nossas orações e os parágrafos, enfim, e não desviar aquilo que fala na sequência com algo que já foi falado, temos o que chamamos de coerência. A coerência é responsável pelo sentido do texto. Envolve aspectos lógicos, não contradição, e cognitivos, conhecimento de mundo. Para ter coerência, basta não falar mentiras. Daí a importância da gente conhecer o assunto de que vamos falar num texto. Por isso, gente, fale a verdade. Fale a verdade com propriedade. Fale a verdade a partir de leituras de textos, de ampliação dos conhecimentos. Ok? Para obter um texto coerente, o assunto escolhido deve ser delimitado para então ser elaborado. O texto deve trazer informação nova a cada parágrafo, progredindo semanticamente. Não ser contraditório, dando uma sequência lógica às ideias. Ter um valor de verdade que possa ser percebido e aceito por sua organização. A coesão é uma das partes fundamentais na elaboração de um texto claro, de um texto conciso. Como obter coesão, afinal? Existem dois mecanismos fundamentais para garantir a coesão do texto e, consequente, coerência. São os mecanismos gramaticais e os mecanismos lexicais. Vamos por parte. O que são mecanismos gramaticais? Mecanismos gramaticais podemos exemplificar pelo uso correto dos sinais da pontuação, pelo uso correto dos conectivos, dos pronomes, advérbios e outros recursos gramaticais naturalmente usados por nós. Em relação aos mecanismos lexicais, vamos deixar claro o que é léxico. Confunde-se por aí léxico com vocabulário, mas existe uma diferença. Vamos ver? Léxico é um conjunto, podemos dizer assim, praticamente infinito ou teoricamente infinito das palavras que compõem uma língua.
Já vocabulário é um conjunto de palavras mais restrito, um conjunto de palavras próprios do falante, próprios de determinadas comunidades, de determinadas profissões. Efetivamente, podemos considerar vocabulário como um conjunto de palavras usados no dia a dia por um falante. Retomando, os mecanismos dos quais estávamos falando, apontamos no primeiro momento os mecanismos gramaticais e agora os mecanismos lexicais, após feitas as devidas considerações a respeito de léxico e de vocabulário. Vamos falar agora o que seriam estes mecanismos lexicais. O uso de palavras sinônimas. A função do sinônimo é evitar a repetição de palavras no texto. A geladeira está exalando um odor desagradável. A geladeira está com mau cheiro. Sinto um fedor na geladeira. Que caatinga insuportável tem essa geladeira. De palavras antônimas. Antônimos são palavras de significação oposta. Seus conhecimentos nos permitem uma expressão mais variada. Abençoar, amaldiçoar, maldizer, repelir. Benévolo, maldoso, malévolo, maligno, maléfico. De hiperônimos, de hipônimos, de polissemia, o uso adequado das palavras de acordo com a situação em que estas palavras estão inseridas. Talvez você esteja perguntando, meu Deus, mas o que é hiperônimo, o que é hipônimo? Porque sinônimo e antônimo eu tenho certeza que vocês sabem. Então vamos lá, vou dar um exemplo e creio que vai ficar muito claro. Hiper, algo grandioso. Hipo, pela consideração, algo menor. Então vamos pensar o seguinte, se pensarmos faca, garfo, colher, o que vem na nossa cabeça? Talheres, muito bem. Então, faca, colher, garfo, são subconjuntos de uma palavra maior, que é a palavra talher. Então, essa palavra maior é o hiperônimo. As palavras menores que constituem o subconjunto são denominadas hipônimos. Quando o termo que precisamos substituir não tem sinônimo, utilizamos palavras com sentido mais genérico. Esses são os hiperônimos. Computador é hipônimo de aparelho. Garfo é hipônimo de talher. Azul é hipônimo de cor. Coruja é hipônimo de ave. Compramos um liquidificador e uma enceradeira. Os eletrodomésticos estavam em liquidação. Aqui mais um exemplo. Eu adoro bem-te-vis. Bem-te-vis faz parte de que categoria? Pássaros. Pássaros é o hiperônimo. Bem-te-vi é um hipônimo. Ficou claro? Então veja, esse é um recurso interessante, um recurso lexical na produção de um texto. Por vezes eu digo assim, nossa, esse final de semana tal supermercado fez uma grande promoção de arroz, de feijão, de lentilha. O que é isso? São hipônimos de alimentos. Então, no momento em que você está produzindo um texto, no lugar de dizer novamente, arroz, feijão, lentilha, diga que esta promoção se estendeu aos alimentos básicos. E aí você evita a repetição, que é um dos grandes problemas na produção de um texto. Aí você também deve estar me perguntando, mas e o que é polissemia? Vamos ver, poli, muitos, polissemia, uma palavra que tem vários sentidos, de acordo com da maneira como ela é utilizada. A polissemia é a situação em que a palavra assume significados variáveis de acordo com o contexto em que está inserida. Tecido fino, vinho fino, homem fino, livro fino. O professor explicou o ponto. Ele não dá ponto sem nó. Coloque ponto ao final das frases. Bom, penso que dessa maneira nós deixamos claro quais são os elementos básicos de coesão e quais são os elementos básicos lexicais que vão nos ajudar na elaboração de um bom texto, de um texto adequado, de um texto coerente.
Conhecidos alguns dos elementos lexicais e gramaticais, vamos citar alguns exemplos. Vejamos. Estudei muito, mas fui bem na prova. Há coerência nesse exemplo? Há coerência nessa fala? Não. O mas, que é o elemento de coesão, ligando a primeira ideia, estudei muito, à segunda ideia, fui bem na prova, não está adequado. O correto seria, para que tivéssemos coerência no texto, um elemento de coesão conclusivo. Estudei muito, por isso fui bem na prova. Estudei muito, logo fui bem na prova. Portanto, fui bem na prova. O mas é um elemento de coesão, porém ele une ideias adversativas, tornando essa frase, portanto, incoerente. Um outro exemplo, estudei muito, mas fui mal na prova. Aí existe coerência, assim como o elemento de coesão, mas foi empregado corretamente. Pode acontecer realmente de estudarmos muito e irmos mal na prova. Esse é um fato que se realiza até com frequência, infelizmente. Temos aí, então, na troca do bem pela palavra mal, o uso de um mecanismo lexical. E permanecendo o mas, que é um elemento de coesão pertencente aos mecanismos gramaticais. Trata-se, na gramática, de um conectivo. Já se dissermos assim, a deputada parecia nervosa, a deputada havia sido vítima de um assalto. Veja, o problema nesse texto é a repetição do vocábulo deputada. Como eliminar, então? Vamos juntar as ideias. A deputada parecia nervosa, pois havia sido vítima de um assalto. Temos aí o pois ligando as ideias. Trata-se de um conectivo, de um elemento de coesão, que colocado adequadamente, já que conclui a ideia expressa na oração anterior, obtemos, com essa colocação, a coerência do texto. Uma outra possibilidade de escrita seria assim: a deputada parecia nervosa. A parlamentar havia sido vítima de um assalto. Que mecanismos nós utilizamos aí? Gramatical ou lexical? Muito bem, lexical. Usamos o hiperônimo parlamentar no lugar do hipônimo deputada. E dessa maneira evitamos o grande problema, que é a repetição de palavras no texto. Uma outra possibilidade de reescrita desse mesmo texto seria assim: a deputada, que parecia nervosa, havia sido vítima de um assalto. Nós temos a mesma ideia, porém escrita de uma maneira diferente. Garantimos aí a compreensão do texto, o que denominamos unidade do texto. Veja, não é tão difícil. É preciso sim ter paciência para ler, escrever, reescrever, e ler e reescrever, e assim infinitamente. Então, um texto não é um amontoado de palavras, mas uma organização de ideias expressa por meio de palavras, de frases, de períodos, de parágrafos, enfim, do texto propriamente dito. Como já dissemos, é preciso ter um conhecimento gramatical, é preciso ter um conhecimento lexical para a produção de um bom texto. Qualquer texto é necessário esse conhecimento. Passamos agora a dar algumas dicas que trazem dificuldades ou inadequações na produção de um texto. Acabamos de dizer sobre repetições. Então veja, as repetições podem ser de palavras, como podem ser de ideias. Palavras, por exemplo, que nós mencionamos a respeito da deputada, do exemplo da deputada.
Outras palavras também, se você perceber que as palavras estão sendo repetidas no desenvolver do seu texto, troque-as. Sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, vocabulários diferentes vão ajudá-lo numa produção mais adequada e coerente. Existem também repetições de ideias. Eu digo, por exemplo, assim, há muitos anos atrás, viajamos para o Nordeste. Veja, o A com H, quando está relacionado à expressão de tempo, no caso muitos anos, simboliza um tempo passado. Portanto, a palavra atrás é repetição de passado. Diga assim, há muitos anos viajamos para o Nordeste. Ou diga, muitos anos atrás viajamos para o Nordeste. E assim você evita a repetição de ideias. Há também, gente, a necessidade de termos cuidado com rimas, tá? Rima é muito bonito em versos, textos poéticos. Num texto em prosa, a rima passa a ser um dos grandes defeitos desse texto. Imagine você lendo Vicente sente constantemente dores de dente. Terrível, não é? Então, evite rima. Um outro cuidado que temos de ter é com o gerundismo. E o que é gerundismo? Vamos deixar claro. Gerundismo é a produção de uma ideia por meio de 3 verbos. Por exemplo, vou estar enviando a carta amanhã. Vou, verbo ir flexionado, estar, verbo no infinitivo e enviando, o verbo no gerúndio. Vou estar enviando, olha, tenha certeza, não vai enviar nunca, já que o gerúndio indica a estabilidade de ação. Vou estar enviando, essa sua encomenda não vai chegar, essa sua carta jamais. Então diga, enviarei a carta amanhã. Ou vou enviar a carta amanhã, mas não vou estar enviando. Não use em hipótese alguma o gerundismo na sua escrita. Vai comprometer. Um outro fato, não seja prolixo. O que é isso? Traduzindo, numa linguagem bastante informal, não encha a linguiça. Diga o que você tem que dizer de forma clara, de forma objetiva, com um vocabulário adequado. E um vocabulário adequado não simboliza um vocabulário dificílimo de ser utilizado, mas palavras que você domina. Estas são as melhores palavras a serem empregadas no texto. Você não perde a sua ideia se você fala daquilo que você sabe. Então não seja prolixo. Não utilize, como já dissemos anteriormente, clichês, frases feitas. Apaga a beleza do seu texto, pode ter certeza. E cuidado também para não provocar ambiguidades. O que é ambiguidade, afinal? Duplo sentido. Imagine eu dizendo assim, eu e ela viemos de carro para a festa. Eu e ela viemos de carro. Num único carro? Em 2 carros? Eu no meu, ela no dela? Ou ambas num único carro, ou dela ou meu? Não sei. Eu e ela viemos de carro apresenta uma ideia ambígua. Evite-a. Um outro exemplo de frase ambígua. Comprou o carro rápido. Rápido? Rápido adjetivo ou rápido de compra? Rápido de qualificação, de qualidade do carro, um carro veloz? Ou a compra foi rápida? Pois é, aí está a ambiguidade. Não sabemos o que de fato aconteceu. Sugestão: troque o vocábulo rápido por veloz, se o carro que você comprou é um carro veloz. Então, comprou o carro veloz. E aí você vai estar se valendo de um recurso lexical.
Tá, e se eu disser assim, comprou um carro, vírgula, rápido? A vírgula, um mecanismo gramatical, indica que o rápido refere-se à compra. Dessa maneira, evita-se a ambiguidade. Portanto, meu amigo, é ficar atento. E como já dissemos anteriormente, leia. Leia muito. Aproprie-se do vocabulário. Aproprie-se das regras gramaticais sem ter de decorá-las. E tudo isso é somente por meio de leituras. A leitura enriquece. A leitura nos torna diferentes diante de qualquer situação. Valha-se dessa dica e boa sorte. Evite o uso de palavras repetidas. Cuidado com ideias repetidas, como subir para cima, protagonista principal, recue um passo para trás, há 2 anos atrás. Cuidado com as rimas. Vicente sente dores de dente constantemente. Cuidado com o gerundismo. Vou estar fazendo. Não seja prolixo, não enrole. Não utilize chavões. A criança é o futuro do Brasil. Inflação galopante. Caixinha de surpresas. Não provoque ambiguidades. Família muda vem de tudo. Preciso de um empregado para ordenhar vacas e uma secretária. Esperamos que com essas dicas você construa textos coesos, coerentes, adequados e que o leve a um mercado de trabalho ou uma condição universitária favorável, aquela desejada por você. A editora Ridel agradece e até a próxima. Mecanismos gramaticais podemos exemplificar pelo uso correto dos sinais da pontuação, pelo uso correto dos conectivos, dos pronomes, advérbios e outros recursos gramaticais naturalmente usados por nós. Em relação aos mecanismos lexicais, vamos deixar claro o que é léxico. Confunde-se por aí léxico com vocabulário, mas existe uma diferença. Vamos ver? Léxico é um conjunto, podemos dizer assim, praticamente infinito ou teoricamente infinito das palavras que compõem uma língua. Já vocabulário é um conjunto de palavras mais restrito, um conjunto de palavras próprios do falante, próprios de determinadas comunidades, de determinadas profissões. Efetivamente, podemos considerar vocabulário como um conjunto de palavras usados no dia a dia por um falante. Retomando, os mecanismos dos quais estávamos falando, apontamos no primeiro momento os mecanismos gramaticais e agora os mecanismos lexicais, após feitas as devidas considerações a respeito de léxico e de vocabulário. Vamos falar agora o que seriam estes mecanismos lexicais. O uso de palavras sinônimas. A função do sinônimo é evitar a repetição de palavras no texto. A geladeira está exalando um odor desagradável. A geladeira está com mau cheiro. Sinto um fedor na geladeira. Que caatinga insuportável tem essa geladeira. De palavras antônimas. Antônimos são palavras de significação oposta. Seus conhecimentos nos permitem uma expressão mais variada. Abençoar, amaldiçoar, maldizer, repelir. Benévolo, maldoso, malévolo, maligno, maléfico. De hiperônimos, de hipônimos, de polissemia, o uso adequado das palavras de acordo com a situação em que estas palavras estão inseridas. Talvez você esteja perguntando, meu Deus, mas o que é hiperônimo, o que é hipônimo? Porque sinônimo e antônimo eu tenho certeza que vocês sabem. Então vamos lá, vou dar um exemplo e creio que vai ficar muito claro. Hiper, algo grandioso. Hipo, pela consideração, algo menor. Então vamos pensar o seguinte, se pensarmos faca, garfo, colher,
O que vem na nossa cabeça? Talheres? Muito bem. Então, faca, colher, garfo são subconjuntos de uma palavra maior, que é a palavra talher. Então, essa palavra maior é o hiperônimo. As palavras menores que constituem o subconjunto são denominadas hipônimos. Quando o termo que precisamos substituir não tem sinônimo, utilizamos palavras com sentido mais genérico. Esses são os hiperônimos. Computador é hipônimo de aparelho. Garfo é hipônimo de talher. Azul é hipônimo de cor. Coruja é hipônimo de ave. Compramos um liquidificador e uma enceradeira. Os eletrodomésticos estavam em liquidação. Aqui mais um exemplo. Eu adoro bem-te-vis. Bem-te-vis faz parte de que categoria? Pássaros. Pássaros é o hiperônimo. Bem-te-vi é um hipônimo. Ficou claro? Então veja, esse é um recurso interessante, um recurso lexical na produção de um texto. Por vezes eu digo assim, nossa, esse final de semana tal supermercado fez uma grande promoção de arroz, de feijão, de lentilha. O que é isso? São hipônimos de alimentos. Então, no momento em que você está produzindo um texto, no lugar de dizer novamente, né, arroz, feijão, lentilha, diga que esta promoção se estendeu aos alimentos básicos. E aí você evita a repetição, que é um dos grandes problemas na produção de um texto. Aí você também deve estar me perguntando, mas e o que é polissemia? Vamos ver, poli, muitos. Polissemia, uma palavra que tem vários sentidos, de acordo com da maneira como ela é utilizada. A polissemia é a situação em que a palavra assume significados variáveis de acordo com o contexto em que está inserida. Tecido fino, vinho fino, homem fino, livro fino. O professor explicou o ponto. Ele não dá ponto sem nó. Coloque ponto ao final das frases. Bom, penso que dessa maneira nós deixamos claro quais são os elementos básicos de coesão e quais são os elementos básicos lexicais que vão nos ajudar na elaboração de um bom texto, de um texto adequado, de um texto coerente. Conhecidos alguns dos elementos lexicais e gramaticais, vamos citar alguns exemplos. Vejamos. Estudei muito, mas fui bem na prova. Há coerência nesse exemplo? Há coerência nessa fala? Não. O mas, que é o elemento de coesão, ligando a primeira ideia, estudei muito, à segunda ideia, fui bem na prova, não está adequado. O correto seria, para que tivéssemos coerência no texto, um elemento de coesão conclusivo. Estudei muito, por isso fui bem na prova. Estudei muito, logo fui bem na prova. Portanto, fui bem na prova. O mas é um elemento de coesão, porém ele une ideias adversativas, tornando essa frase, portanto, incoerente. Um outro exemplo, estudei muito, mas fui mal na prova. Aí existe coerência, assim como o elemento de coesão, mas foi empregado corretamente. Pode acontecer realmente de estudarmos muito e irmos mal na prova. Isso é um fato que se realiza até com frequência, infelizmente. Temos aí então na troca do bem pela palavra mal o uso de um mecanismo lexical e permanecendo o mas, que é um elemento de coesão pertencente aos mecanismos gramaticais. Trata-se, na gramática, de um conectivo. Já se dissermos assim, a deputada parecia nervosa, a deputada havia sido vítima de um assalto. Veja, o problema nesse texto é a repetição do vocábulo deputada. Como eliminar então?
Vamos juntar as ideias. A deputada parecia nervosa, pois havia sido vítima de um assalto. Temos aí o pois ligando as ideias. Trata-se de um conectivo, de um elemento de coesão, que colocado adequadamente, já que conclui a ideia expressa na oração anterior, obtemos com essa colocação a coerência do texto. Uma outra possibilidade de escrita seria assim. Então, um texto não é um amontoado de palavras, mas uma organização de ideias expressa por meio de palavras, de frases, de períodos, de parágrafos, enfim, do texto propriamente dito. Como já dissemos, é preciso ter um conhecimento gramatical, é preciso ter um conhecimento lexical para a produção de um bom texto. Qualquer texto é necessário esse conhecimento. Passamos agora a dar algumas dicas que trazem dificuldades ou inadequações na produção de um texto. Acabamos de dizer sobre repetições. Então veja, as repetições podem ser de palavras, como podem ser de ideias. Palavras, por exemplo, que nós mencionamos a respeito da deputada, do exemplo da deputada. Outras palavras também, se você perceber que as palavras estão sendo repetidas no desenvolver do seu texto, troque-as. Sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, vocabulários diferentes vão ajudá-lo numa produção mais adequada e coerente. Existem também repetições de ideias. Eu digo, por exemplo, assim, há muitos anos atrás, viajamos para o Nordeste. Veja, o A com H, quando está relacionado à expressão de tempo, no caso muitos anos, simboliza um tempo passado. Portanto, a palavra atrás é repetição de passado. Diga assim, há muitos anos viajamos para o Nordeste. Ou diga, muitos anos atrás viajamos para o Nordeste. E assim você evita a repetição de ideias. Há também, gente, a necessidade de termos cuidado com rimas, tá? Rima é muito bonito em versos, textos poéticos. Num texto em prosa, a rima passa a ser um dos grandes defeitos desse texto. Imagine você lendo Vicente sente constantemente dores de dente. Terrível, não é? Então, evite rima. Um outro cuidado que temos de ter é com o gerundismo. E o que é gerundismo? Vamos deixar claro. Gerundismo é a produção de uma ideia por meio de 3 verbos. Por exemplo, vou estar enviando a carta amanhã. Vou, verbo ir flexionado, estar, verbo no infinitivo e enviando, o verbo no gerúndio. Vou estar enviando, olha, tenha certeza, não vai enviar nunca, já que o gerúndio indica a estabilidade de ação. Vou estar enviando, essa sua encomenda não vai chegar, essa sua carta jamais. Então diga, enviarei a carta amanhã. Ou vou enviar a carta amanhã, mas não vou estar enviando. Não use em hipótese alguma o gerundismo na sua escrita. Vai comprometer. Um outro fato, assim, não seja prolixo. O que é isso? Traduzindo, numa linguagem bastante informal, não encha linguiça. Diga o que você tem que dizer de forma clara, de forma objetiva, com um vocabulário adequado. E um vocabulário adequado não simboliza um vocabulário dificílimo de ser utilizado, mas palavras que você domina. Estas são as melhores palavras a serem empregadas no texto.
Você não perde a sua ideia se você fala daquilo que você sabe. Então não seja prolixo. Não utilize, como já dissemos anteriormente, clichês, frases feitas. Apaga a beleza do seu texto, pode ter certeza. E cuidado também para não provocar ambiguidades. O que é ambiguidade, afinal? Duplo sentido. Imagine eu dizendo assim: eu e ela viemos de carro para a festa. Eu e ela viemos de carro. Num único carro? Em 2 carros? Eu no meu, ela no dela? Ou ambas num único carro, ou dela ou meu? Não sei. Eu e ela viemos de carro apresenta uma ideia ambígua. Evite-a. Um outro exemplo de frase ambígua. Comprou o carro rápido. Rápido? Rápido adjetivo ou rápido de compra? Rápido de qualificação, de qualidade do carro, um carro veloz? Ou a compra foi rápida? Pois é, aí está a ambiguidade. Não sabemos o que de fato aconteceu. Sugestão: troque o vocábulo rápido por veloz. Se o carro que você comprou é um carro veloz. Então, comprou o carro veloz. E aí você vai estar se valendo de um recurso lexical. Tá, e se eu disser assim, comprou um carro, vírgula, rápido? A vírgula, um mecanismo gramatical, indica que o rápido refere-se à compra. Dessa maneira, evita-se a ambiguidade. Portanto, meu amigo, é ficar atento. E como já dissemos anteriormente, leia. Leia muito. Aproprie-se do vocabulário. Aproprie-se das regras gramaticais sem ter de decorá-las. E tudo isso é somente por meio de leituras. A leitura enriquece. A leitura nos torna diferentes diante de qualquer situação. Valha-se dessa dica e boa sorte. Evite o uso de palavras repetidas. Cuidado com ideias repetidas, como subir para cima, protagonista principal, recue um passo para trás, há 2 anos atrás. Cuidado com as rimas. Vicente sente dores de dente constantemente. Cuidado com o gerundismo. Vou estar fazendo. Não seja prolixo. Não enrole. Não utilize chavões. A criança é o futuro do Brasil. Inflação galopante. Caixinha de surpresas. Não provoque ambiguidades. Família muda vem de tudo. Preciso de um empregado para ordenhar vacas e uma secretária. Esperamos que com essas dicas você construa textos coesos, coerentes, adequados e que o leve a um mercado de trabalho ou uma condição universitária favorável, aquela desejada por você. A editora Ridel agradece e até a próxima.